Bom dia a todos. É realmente um privilégio imenso nós acordarmos do domingo e temos essa intenção de estarmos na casa de Deus, não é assim? Realmente é um privilégio imenso estarmos na casa do Senhor. Mas esse mundo está fazendo outras coisas, não está? Nós estamos hoje numa sociedade totalmente sem valores, sem princípios. Uma sociedade que se afastou de Deus. Uma sociedade, inclusive, que nega a sua existência. Que colocou, inclusive, outro processo, outro mecanismo, outra teoria para formar o universo e formar a vida. Então nós cantamos aqui, né? Grandioso és tu, grandioso és tu. Mas a sociedade sequer reconhece a existência desse Deus, muito menos a sua grandeza. E a gente, não é, insiste, somos os insistentes em crer em Deus. Mas parece que não é pouca gente não, dá uma olhada do lado aí, gente. Casa cheia, né? Que coisa boa, né? Tem uns lugares aqui ainda na frente, se você quiser chegar. Mas, olha só o que aconteceu. Por muitos e muitos anos, a sociedade costumava crer em Deus. Deus era absoluto, soberano. Nós tínhamos pessoas que não criam em Deus? Sim. Aqueles 10%, toda a pesquisa mostra isso. Mas a maioria das pessoas criam em Deus. E criam também no relato bíblico da criação. Que Deus, pelo poder da sua palavra, havia feito o universo e a vida. E disse Deus, haja luz e houve luz. Haja vida e houve vida. Haja universo e o universo surgiu. Então, por muitos e muitos anos, décadas, séculos, as pessoas entendiam que havia um Deus. Mas houve uma ruptura, não houve? Num determinado momento, um conhecimento científico, agora da base da fundamentação, racionalidade, é uma ideia que não há Deus. E as pessoas passam a acreditar que Deus não existe mais, ou que Deus morreu, ou que ele já se foi. E que nem sequer tem papel nenhum mais na criação. Somos frutos de uma grande explosão. Um planeta se forma em aquela sopa ácida, escaldante, venenosa, e naquela sopa ácida, escaldante, venenosa surge a ameba primordial, que eu brinco, é a sua tataravó. E agora cremos que somos o quê? Amebas evoluídas. Aí eu sempre brinco nas minhas palestras, não sei se você já cumprimentou e disse bom dia, ameba evoluída que está do seu lado. Você já fez isso? Então eu gostaria que você cumprimentasse a ameba evoluída que está do seu lado. Fala, bom dia, amebinha. Amebão, né, Marcão? Olha aí. Já cumprimentou a ameba do seu lado? Evoluída? Não é isso que aconteceu? As pessoas passaram a não acreditar mais no relato desse livro. Quem trouxe o livro aí? Levanta aí, gente. Quem trouxe o livro aí? O livro preto. Quem trouxe no celular? Pode levantar o celular. As verdades desse livro preto passaram a ser mentiras. Ilusão, alegoria. A força dessa verdade científica foi tão grande, tão grande, tão grande, que nós passamos a acreditar que na realidade Deus contou uma historinha. É alegoria. As pessoas não eram inteligentes o suficientes naquela época para entender como Deus fez, então Deus contou uma historinha de Adão e Eva no paraíso. São figuras apenas de linguagem. Uma licença profética, literária. Não são fatos.
É para a gente entender como que talvez Deus um dia criou. Não foi assim que aconteceu? Nós passamos agora a achar que o relato da criação não é mais fato. E os dias da criação viraram milhões de anos, eras. Deus lenta, gradual e sucessivamente talvez fez o universo. Deus talvez soprou no ancestral símio comum o seu fôlego. E esse ancestral símio comum evoluiu em chimpanzés e humanos. Fizemos compromissos com a nossa fé. E o relato bíblico agora passou a ser alegoria. Ele tem que ser reinterpretado à luz da ciência. Não foi isso que aconteceu? Olha aí. É isso que nós vamos falar hoje. Será que Adão, Eva e os dias da criação à luz da ciência, será que é fato ou alegoria? E é porque é importante a gente discutir isso à luz da ciência, porque a ciência dá a base, a fundamentação. A filosofia faz as perguntas e no final quem responde é a teologia, não é assim, Marcos? Mas a fundamentação, ela vem da ciência, do conhecimento. E foi o nosso entendimento de que a evolução era fato, que o Big Bang era fato, que a ciência comprovou como o universo e a vida se formaram, que nós ou abandonamos Deus, ou colocamos o nosso Deus naquele processo. E aí transformamos um Deus poderoso, soberano, um Deus que fala e as coisas acontecem, num Deus gradual, lento e sucessivo. Adaptamos a essa verdade bíblica a ciência. E hoje nós falamos assim, precisamos da ciência para reinterpretar a palavra. Fato ou alegoria? Está preparado? Vamos ver. Gente, a gente abre a Bíblia em Gênesis 1 e 2, e é o que está escrito lá. Será que está escrito lá, Deus lenta, gradual e sucessivamente escolheu um ancestral símio comum, soprou nele o fôlego da vida, que evoluiu em chimpanzé e humano? Deus lenta, gradual e sucessivamente criou uma grande explosão, uma nuvem gasosa de expansão, que foi lenta, gradual e sucessivamente formando os planetas e tudo mais. Ah, porque ele acertou as condições, é assim que está escrito? Não é, não é. Vamos ler comigo? Você vai ler comigo, não? Olha lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos parar por aí, você conhece o texto todo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Parece que o nosso Deus tem um poder extraordinário na sua palavra. Parece que a gente tem outros exemplos do poder da palavra de Deus, não temos? Eu sempre dou o exemplo de Lázaro. Lázaro morreu, ele já cheirava mal. Então a gente como químico sabe que quando cheira mal é porque nós temos duas diaminas, a putrescina e a cadaverina, não é assim, Alícia? E por que putrescina e a cadaverina tem esses nomes feios de putrescina e cadaverina? Porque é coisa fedida mesmo. E ele já cheirava mal, Lázaro cheirava mal, ele já estava eliminando putrescina e cadaverina, todas as suas proteínas estavam decompostas. E aí falaram para Jesus, vamos Jesus, rapidinho Jesus. E Jesus fez o quê? Foi correndinho? Não. O que Jesus fez? Enrolou. Não foi. Ele parou para tomar uma, né? Um cafezinho, talvez. Os adventistas, eu acho que não iam gostar. Tomou uma aguinha, né? Ele foi parado, foi calminho. Vamos, Jesus, vamos ver. Por que ele demorou, gente? 4 dias. Porque ressuscitar defunto fresco até o médico faz. Eu tenho um amigo que ficou 1h30 morto, clinicamente morto. Oraram por ele e é o que aconteceu. Ressuscitou, né? Aleluia, ressuscitou. E o médico achou que era ele. Então, para não haver dúvidas, ele demorou 4 dias. E aí, quando ele chegou na porta do sepulcro, ele falou assim: gente, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões de anos, vou ressuscitar Lázaro, reverter o processo involutivo. Foi isso que ele falou?
Jesus o exibido e exagerado porque ele é Deus? Eu fico falando desses novos atributos de Deus, né, Marcos? Exibido e exagerado. Isso coloca na minha conta, não tem na Bíblia, só tem no Evangelho de 2 Marcos 1:1. Sou eu. Não é aquele outro. O exibido e o exagerado chegou na porta do sepulcro e falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Parece que ele tem um poder extraordinário na sua palavra. A mulher que vertia sangue encostou a mão nele e que Jesus falou: senti que de mim saiu poder. E a mulher imediatamente ficou curada. Jesus andou sobre as águas, parece que ele controla, a gravidade está sob o seu domínio. Aí o pessoal fala assim: não, em Josué parou o céu, não, o nosso universo todo se desfaria se parasse o céu, a lua e tudo mais. Gente, ele criou o universo, ele estabeleceu as forças, ele rege tudo pelo poder da sua palavra. O que é que precisaria fazer para ele parar o universo, gente? O que é que ele precisaria fazer? O universo pare. E o universo pararia. Não é nesse Deus que você crê? Você crê em outro Deus diferente desse? Um Deus todo-poderoso, soberano, é o que exerce poder e autoridade plena. É nesse Deus que nós cremos, não é? É incrível. Mas aconteceu uma mudança. Em 1859, o que aconteceu, gente? Um homem escreveu um livro. E nesse livro ele dá agora racionalidade a teses materialistas. Nesse livro ele fala a origem das espécies. E Darwin, no seu livro, apresenta mecanismos naturais para que pudéssemos explicar o aparecimento da vida nesse planeta. E a partir de Darwin, o conhecimento científico muda. Porque antes de Darwin, o que acontecia com a ciência? Gente, a ciência nasceu... O pessoal fala assim, cientista bom é cientista ateu. Você concorda com essa descrição? Cientista bom é cientista ateu? 85% dos ganhadores de prêmio Nobel eram ateus? Ou são ateus? Não, cristãos. 67% cristãos e 17%, alguma coisa assim, não me lembro dos nomes, preciso fazer as contas de novo, judeus, que creem em Deus. Cristo é questionável. 10% apenas dos ganhadores de prêmio Nobel são ateus. A ciência nasce com a percepção de que havia um Deus. Foi o entendimento que o universo era regido por um Deus soberano, com leis imutáveis, eternas, que fez o homem decidir fazer ciência. Os grandes cientistas, Boyle, Pascal, Schrödinger, Planck, Linneu, todos grandes homens da ciência que criam em Deus. Einstein cria num Deus que já tinha ido embora, talvez, mas ele cria em Deus. É incrível, não é? Mas uma ciência agora que tinha nascido com a percepção de que havia um Deus, que todas as suas grandes áreas da ciência tinham sido criadas por homens que criam em Deus. Em 1859, o que ela faz? Ela se desvia do seu caminho, percebe agora que processos naturais não guiados formaram a vida. E aí Darwin diz o seguinte: não consigo ver no processo da evolução mais propósito do que a direção que sopra o vento. A direção que sopra o vento. E agora nós somos produtos de processos naturais com propósito igual à direção que sopra o vento. E a ideia que o homem tinha de que tinha sido feito a imagem e semelhança de um grande Deus desaparece numa racionalidade científica que vem com a evolução. Você tem alguma dúvida disso? Às vezes eu vou em debate e falo: Marcos, você está exagerando. É a pura verdade. Foi isso que aconteceu, gente. E a partir de Darwin, o que acontece? Nós que tínhamos sido feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, todos iguais perante Deus,
Agora nós somos cientificamente justificados a entender que há raças superiores e inferiores. Existia o racismo antes de Darwin? Existia. Mas ele não tinha sustentação científica e teórica. A partir de Darwin, agora nós podemos usar a ciência para justificar a existência de raças superiores e inferiores. Se você assiste, tem uns documentários do Discovery Institute e vários outros filmes, mostram o seguinte: toda a fundamentação teórica da eugenia de Hitler foi baseado nos escritos de Darwin e Haeckel, evolutivos. Sabe qual é a grande filosofia da eugenia? A evolução estava fazendo o seu trabalho, eliminando os mais fracos, os incapazes e tudo mais. Inclusive, eles passaram um vídeo dizendo o seguinte: gente, se a gente deixar a coisa correr como está agora, em poucas décadas, grande parte da nossa civilização será de incapazes, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas a evolução estava fazendo o seu serviço, mas o homem agora adquire consciência, e com uma consciência não muito bem evoluída, passa a proteger e a preservar os mais fracos. A gente está atrapalhando a evolução. A eugenia veio para resolver um problema do homem, atrapalhando a evolução. Aí a gente fala, nossa, a eugenia é só de Hitler. Na Alemanha, gente, correu o mundo. Correu o mundo. Nos Estados Unidos, negros foram castrados. No Brasil, havia um movimento na Universidade Federal do Rio de Janeiro de eugenia entre acadêmicos. Olha só. Agora nós temos raças superiores e raças inferiores. Então, um documentário muito interessante, o Discovery Institute nos Estados Unidos lançou, chama Human Zoo. No início do século XIX, uma grande exposição de ciência e tecnologia nos Estados Unidos aconteceu. E um evolucionista, porque o pessoal fala isso foi racismo. Não foi racismo. Na concepção do racismo normal que a sociedade tem, foi um evolucionista. O que ele fez? Ele pegou e organizou um display e colocou ali raças inferiores, formas transicionais, trouxe pigmeus da África. Da Austrália, os aborígenes, e eles ficaram ali durante a exposição, as pessoas passando e olhando as suas formas transicionais e inferiores. Da onde viemos? Dali. No meio dele tinha um rapaz que chamava Ota Benga, um pigmeu africano. Ele volta para a África, ele casa, teve 2 filhos. Mais tarde, esse mesmo evolucionista vai lá, traz ele para os Estados Unidos, coloca numa jaula, num zoológico de Nova York. Ele fica ali com um display junto com chimpanzés por vários anos. Foram os católicos nos Estados Unidos que se rebelaram contra isso. Até que conseguiram tirar ele da jaula, mas ele se suicidou. Ota Benga, dá uma olhadinha. Percebeu as consequências para a nossa sociedade de uma ideia científica que se opõe às ideias da Bíblia? Fomos criados à imagem e semelhança de um grande Deus, todos iguais perante Deus. Agora uma teoria científica diz, não, evoluímos a raças superiores e raças inferiores. Se você é negro e está aqui hoje assistindo essa palestra, você sabe as consequências disso por toda a nossa sociedade. Mas é só isso, gente? Não. Agora nós tínhamos sido feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, seres perfeitos ou quase perfeitos, né? Depois da queda a gente teve alguns problemas, não foi? Mas agora, segundo a evolução, nós somos um ferro velho ambulante, nós estamos cheios de órgãos vestigiais. Quem tirou a amígdala aqui? Levanta a mão. Vai no Procon, irmão. Eu era moleque, né? E aí eu ainda sou moleque. Continuo. Né, Marcão? É. Eu era moleque. E o meu amigo falou assim, nossa, chegou um dia para mim e falou assim, garoto, operei a amígdala, vou chupar sorvete por 1 ano, por recomendação médica, olha que beleza. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero operar a amígdala também. Ela falou, filho, nós somos pobres e essa operação é paga. Né. Olha, viu como é que é bom ser pobre, gente? De vez em quando. A minha amígdala está aqui comigo até hoje. Gente, não operam a amígdala hoje?
Só em último caso, se você é um médico, você sabe disso. Só em casos extraordinários, porque a amígdala é uma proteção, uma barreira de invasão de bactérias. Tem a gente que estava operando o apêndice, para não ter apendicite. Gente, o que acontece com o apêndice? É um órgão vestigial? Segundo a evolução, até hoje aparece nos livros de biologia, os professores falam nas classes que apêndice é um órgão vestigial. Gente, nem a literatura o pessoal está lendo. Por quê? Porque os artigos mais recentes mostram que o apêndice é extremamente importante. Quem tirou o apêndice aqui? Levanta a mão. Perdeu uma benção, irmão. Hoje, se você chega com apendicite no hospital, o que acontece? O médico vai te dar antibiótico, vai fazer de tudo para salvar o seu apêndice, porque o seu apêndice faz parte do seu sistema imunológico. E a grande bênção do apêndice é outro caso, que eu vou contar agora. É muito legal o apêndice, sabe o que é? Eu conto no meu livro Antevidência e tudo mais. Foi, inclusive, discussão na internet, quando eu lancei isso. Falaram, não, apêndice não. Sim, gente, olha só. Às vezes você sai para comer alguma coisa, não sai? Vai lá no Mercadão e tal, come uma coisa que não está muito legal, né? A feira lá e tal. E aí você chega em casa, o que acontece? Rapaz, aquela santa diarreia. Irmão, sabia que diarreia é uma bênção? É uma lavagem a jato. É um lava-jato. Para eliminar os bandidos, o lava-jato. E assim, gente, assim, ó, chuá, 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 3 chuá, você já está bom, não está? Gente, a apêndice é uma bênção. Mas a apêndice, ou a diarreia, desculpa, a diarreia é uma bênção. A diarreia que eu estava falando, não do apêndice. Gente, a diarreia é uma bênção, por quê? Elimina as bactérias do mal. Mas nesse processo de eliminar a bactéria do mal, elimina também toda a sua flora intestinal. Aquela que te ajuda na digestão. Mas o que acontece então com o apêndice nos eventos de diarreia? É um reservatório natural para a sua flora intestinal. Os garotões ficam lá dentro, falam, oh, passou a primeira, chua, segunda, chua, oh, chua, já acabou, gente, vamos sair de novo. Ela repõe a sua flora intestinal, o apêndice. O cóccix, se você cair e fraturar o cóccix, quase não levanta. Tem gente que não levanta. O dente do siso e tudo mais. Hoje a lista dos órgãos vestigiais está reduzida a praticamente zero. Tudo que você tem é útil. Tudo que você tem é útil. Mas falaram que a gente era um ferro velho ambulante. Mas só foi isso, gente. Antes, homem era homem, mulher era mulher. Menino vestia azul, menina vestia rosa. Aí vem uma ministra do Estado brasileiro e fala isso, todo mundo, oh, que absurdo, não foi? Uma comoção nacional. Chegamos o tempo em que falar o óbvio é loucura, é delírio. Menino veste azul, menina veste rosa. Olha aquele casal que bonitinho ali, ó. Azulzinho e rosinha, ó. A gente combinou, não foi? É isso, perfeito. Olha lá. É, azul e rosa. Gente, infidelidade. Você sabe por que o homem é infiel? Porque ele quer preservar a sua espécie. Reproduzir o máximo possível, entendeu? E aí, mulheres, o que você acha? Ó, gente, eu vou contar um caso aqui. Ó, outro dia, meu irmão está aqui com uma namorada nova, né, linda? E a gente foi fazer, assim, as honras da família, fomos sair com eles uma noite e tal. E a gente foi numa casa aí de show, bem, razoável a casa, né? Não vou dizer qual é, porque senão, né? Mas aí eu cheguei na porta e falaram assim, olha, homem paga 20, mulher é de graça. Aí eu cheguei assim e falei assim, me sinto uma mulher. Funcionou, gente? Não, porque na hora do dinheiro, menino veste azul, menina veste rosa. O aborto é um direito da mulher. Sabe, né, que uma das maiores causas de morte no ano passado foi o aborto. A gente não está morrendo mais por outras coisas, né? Morremos antes de nascer pelo aborto. É um direito da mulher, porque é seu corpo.
Será que é, gente? É outro ser criado à imagem e semelhança de Deus, né? O corpo da mulher quer expulsá-lo, mas há hormônios que foram preparados por Deus para que você não faça isso. Ele se alimenta do seu sangue? Não, dos seus nutrientes. Tem canais para pegar os nutrientes, mas seu sangue não é. Olha só, tudo de cabeça para baixo. Tem países que não nasce mais criança de síndrome de Down. Na Espanha, na Suécia, não nasce mais. Você vai lá, não tem mais síndrome de Down. Você fala, nossa, curaram a doença aqui. Curaram. Você até o 3º mês não pode saber o sexo da criança. Por quê? Vão fazer um diagnóstico e você vai ser incentivado a abortar a criança. E nós estamos aceitando o incentivo. O homossexualismo é gene gay. Nascemos homossexuais. Será? Até uns dias atrás me perguntaram isso, faz 2 anos, teve uma grande discussão aí e tudo mais. Aí eu falei assim, olha, complexidade demais para dados de menos. A gente não sabe se é genético ou não. Hoje a gente sabe, um grande estudo foi feito e é genético? Não é. É um problema seríssimo? É. Eu tenho amigos homossexuais que eu acho que eu amo mais do que os que não são. Por quê? Porque é um problema seríssimo. Seríssimo. Mas a gente tinha reduzido isso à matéria. É genético. Olha só. Homens, meros mamíferos. Agora a gente não tem mais filho. A gente tem um cão e um gato. Não é assim? Tem casais que têm os seus cãezinhos e os seus gatinhos. Carregam no shopping como se fossem seus filhos. Ontem a gente viu um casal assim. Agora eu só tenho 2 filhos, porque só cabe 2 no meu carro. Gente, o que a Bíblia falava? Crescer e... Fala ainda, né? E multiplicai-vos, enchei a terra. Outro dia um casal de americanos na nossa igreja desceu com 7 filhos. Gente, coisa mais linda. Ele comprou uma van. Tem van, gente? Fique tranquilo. Kombi. Meu pai tinha uma Kombi, a gente tinha 4 filhos, depois ele teve mais 5. Enchei a terra, multiplicai-vos. Cães, agora nós éramos feitos à imagem e semelhança de Deus, e cão era cão, gente era gente, mas agora cão é mais importante. Aqui em São Paulo eu ando nas ruas, outro dia tinha uma mulher que estava com 2 cachorrinhos muito bonitinhos, e ela passou, outra mulher falou assim, olha, você podia dar dinheiro para os meus cachorrinhos, que eles estão com fome. A mulher pegou o dinheiro e falou assim, sim, toma aqui minha querida, mas é para o cachorrinho, não é? Ela falou assim, sim, sim. Entendeu, né? Sim, claro. Se é para o cão... Outro dia a mulher me perguntou, falou assim, você pode dar um dinheiro para os meus cachorrinhos? Eu falei assim, se for para você, eu dou. E naquele momento ela excitou, né, Alice? Ela falou assim, falo ou não falo? Conto ou não conto? Ela disse, não, é para os meus cachorrinhos mesmo. Eu falei, perdeu a benção. Não é que eu não tenho nada contra cachorrinho, gente. Eu tenho nosso lobinho lá e tal, né? Dá um trabalho danado. Mas, não, né, Nina? Não dá trabalho nenhum, né? Para ela, não. Mas, gente, você percebeu? Percebeu a consequência? Percebeu a consequência? Suicídio foi a 2ª causa de morte entre os jovens no ano passado. Aborto e suicídio. Aborto e suicídio estão matando a nossa população, gente. Os jovens estão se suicidando. Por quê? Porque não há propósito, não há destino. Eu estou aqui num acidente cósmico, agora eu estou sofrendo, para quê? Pum, acabou. Percebeu as consequências? Então nós deixamos a palavra de Deus de lado, a gente fez compromisso com teorias, e uma teoria de homens, elaborada através de evidências questionáveis, a gente vai falar sobre isso, entra na nossa sociedade, se estabelece como verdade absoluta, e passa a dirigir a nossa filosofia, a nossa teologia. A nossa filosofia, a nossa teologia. E as consequências têm sido desastrosas. Desastrosas. A nossa sociedade está de cabeça para baixo, não está? O que era bom hoje é ruim. O que era ruim era bom. Porque trocamos a palavra de Deus pela palavra de homens. E a Bíblia é clara, ela diz, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem.
Chegamos ao ponto, agora eu vou falar, tá bom? De que um homem cristão, presbiteriano, olha só, teu irmão em Cristo, meu primo, brincadeira, eu sou um batista quase presbiteriano, Marcão, quase presbiteriano, um homem íntegro, com um currículo invejável. Agora ele é indicado para CAPES. O que acontece? Acham lá na declaração dele que ele é a favor do debate, do design inteligente. Uma caça às bruxas se estabelece nesse país. Até aquela TV e aquele jornal, que eu não vou mencionar o nome, não é? Você não viu, né? Você não viu porque você não assiste mais, assiste? Se alguém falar que assiste aí, a gente exclui, né, pastor? Cadê o hall de membros, né? Mas aquele jornal, em rede nacional, falou mal. Gente, se você é satanista, pode. Se você crê em Deus, não pode. Não é isso? Perguntaram se ele era satanista? Não, se fosse satanista não tem problema. Pode ser satanista, marxista, darwinista, pode ser o ista que você quiser. Você não pode ser um crente em Deus. Um homem que aceita as verdades da Bíblia. Ele falou sobre o design inteligente, uma teoria científica. Aí foi uma caça às bruxas, não foi? Mas firme e forte ele continua lá. Por isso que a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a melhor universidade do Brasil. Agora você gostou, né, Alicia? Porque uma vez mackenzista, sempre Mackenzie. Quem é mackenzista aqui? Levanta a mão. Oh, glória! Oh, glória! Por isso que a melhor universidade do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Presbiteriana, olha, você tem que ter orgulho de ser presbiteriano. Marcão, outro dia eu fui falar esse negócio de primo, deixa eu contar essa história. Eu falei para o pastor do primo, ele falou assim, Marcos, se somos primos eu não sei, só sei que Deus é meu pai. Acabou comigo. Me reduziu a pó. A Universidade Presbiteriana Mackenzie criou o Discovery Mackenzie, que eu coordeno. Um centro de pesquisas em ciência, fé e sociedade. Por que ciência, fé e sociedade? Porque a ciência dá a base. E essa base científica influencia profundamente a nossa sociedade e a nossa fé. A nossa fé. Às vezes a gente fica pensando, para que falar de ciência? Você percebeu a consequência? A Damares, quando ela foi também escolhida como ministra, né? Ministra, né? Tem. A outra que não tem. Ministra do governo, apareceu um vídeo em que ela falava assim, a igreja é culpada. Nós somos culpados. Porque estávamos lá na academia, criamos a academia, criamos as universidades, a ciência nasceu com homens que criam em Deus, mas aí a gente saiu de lá, a gente abandonou, e esse caos se estabeleceu. Ela falou a verdade ou ela falou mentira? Ela falou a mais pura verdade. Saímos da academia. Veja só, por isso que o centro quer estudar ciência, fé e sociedade, porque a ciência é extremamente importante. Jovem, você está aqui, não está? Alicia, você está aqui, não está? Todos os jovens não estão aqui? Você vai ser um cientista, não vai? Porque você vai influenciar a ciência com a verdade do Evangelho. Nós precisamos resgatar a ciência, que sempre seguiu a verdade. Então, o que é que nós passamos a acreditar, gente? A partir das ideias de Darwin, a partir do naturalismo, a partir do momento que a ciência toma conta, essa ciência naturalista, que nega a possibilidade do sobrenatural, só matéria, energia e espaço, o que acontece? A gente passa a acreditar que o universo foi formado dessa forma aí. Aí a gente passa a ensinar os nossos alunos, olha, seu filho passa 40 minutos na escola bíblica dominical, passa a semana inteira, de manhã e tarde e noite, às vezes, sendo catequizado no naturalismo filosófico. O que é que vai dar, gente? Pensa aí.
Precisa muita resistência, não precisa? E aí eles chegam lá e falam o seguinte, olha só, gente, como é que o universo surgiu? Há bilhões de anos, 3 bilhões de anos, o que existia? Nada. Não existia matéria, não existia espaço, não existia tempo e não existia energia. Então existia o quê? Marcou? Existia o quê, Marcos? Se não existia espaço, energia, tempo e matéria, o que existia? Nada. Você consegue pensar no que existia naquele tempo? Pensa no nada, gente. Você não consegue pensar no nada, porque quando você tenta pensar no nada, você está querendo pensar em alguma coisa, não é? A Nina que fala que a gente não consegue fazer nada, porque toda vez que a gente tenta não fazer nada, a gente está tentando fazer alguma coisa, nada, né? Boa, né, Nina? Gente, agora esse nada pega o nada para nada e do nada, bum, faz o tudo. Quem não crê em Deus, crê noção, nada. Aí eles falam assim, flutuações quânticas, porque eu sento com os físicos e falam, Marcos, você não sabe física. Vou explicar para você como que o universo surgiu. Por flutuações quânticas. Gente, já viu flutuação quântica? Flutuação quântica é pior que mágica, porque na mágica você pelo menos tem o coelho e a cartola, e o mágico, que fazem as coisas aparecer. Na flutuação quântica tem um nada e plum, pipoca a matéria do nada. Mas isso é uma boa explicação? Não, porque a gente sabe do ponto de vista químico e matemático, que toda vez que surge um elétron, surge um antielétron. Toda vez que surge um próton, surge um antipróton. Aí eles falam assim, não, teve tanta destruição e pipocar de matéria, que teve uma assimetria. De repente formou um pouco mais de matéria e um pouco menos de antimatéria. A antimatéria aniquilou a matéria e sobrou matéria. Gente, 1 mais 1 é quanto? 2. Você já fica fazendo 1 mais 1 milhões e milhões de vezes, que de repente vai dar 1.9 ou 2.1. Não dá para ter excesso, gente. É matemática pura. E a antimatéria simplesmente sumiu. Sumiu a antimatéria. É incrível, não é? E agora uma nuvem gasosa em expansão tem que formar o universo. Mas nuvem gasosa em expansão é gás em expansão, e gás em expansão deveria continuar em expansão forever and ever. Sabe o que é forever and ever? Eternamente. Agora esse gás, gente, abana o que está em cima de vocês, eu sempre faço esse exercício, vai. Abana aí, gente, todo mundo, vai, todo mundo. Tem gente que não está abanando, hein? Aí, pronto, já está bom, já está bom. Você abanou um gás. Será que um gás poderia ter formado um universo magnífico, estruturado com planetas, rochosos, com cometas? Estrela é massa de gás sobre alta pressão e temperatura. Gás em expansão jamais formaria uma massa de gás sobre alta pressão e temperatura. Ah, Marcos, eu faço simulações no meu computador. Dá uma olhadinha no seu computador. Você já passou do colapso gravitacional. Você já tem gás sobre alta pressão e temperatura. O problema é chegar lá. Você comprime gás, ele escapa. E gás escapa. Não escapa, Marcos? Facinho. Falou, o cara começa com diarreia, escapa passa para o gás que escapa facinho. Gente, um gás em expansão contra o nada deveria continuar em expansão contra o nada, a gente sabe isso por termodinâmica de fluidos. E aí essa história, olha, um planeta incandescente, rocha incandescente, se forma a Terra. E ele tem 1.200 condições únicas que só a Terra tem. 1.200 condições únicas que só a Terra tem. 1.200 condições. Já pensou você nascer com 1.200 condições únicas que só você tem? Você consegue ler a mente de todo mundo, só você que consegue. Você consegue pular 15 metros, só você que consegue. Você consegue flutuar, levitar, se teletransportar. 1.200 condições. Você fala, opa, eu sou o cara. Muito mais que o Romário, né? Eu que sou o cara. Gente, o planeta Terra tem 1.200 condições, vive anunciando extra, achamos outra Terra, não vive? A NASA vive fazendo isso, vai no Procon. Isso é fake news. 1.200 condições únicas que só a Terra tem. É nisso que a gente crê hoje, não é? Cremos que naquela sopa ácida escaldante venenosa, reações químicas impossíveis, porque o ΔG é positivo, energia livre de Gibbs, né, Alicia? Você lembra dessa? As reações são impossíveis. Ali uma ameba primordial surgiu. Gente, a química proíbe. Proíbe. Olha lá a sua tataravó, tá vendo lá, nadando na sopa? Eu falei que você é uma ameba evoluída. Gente, os experimentos de Stanley Miller, que aparecem nos nossos livros, refutou a tese que ele tentou comprovar.
Somente mentes inteligentes, inteligentíssimas, conseguem formar biomoléculas úteis para a vida. Formaram-se aminoácidos, sim, mas formaram aminas e ácidos. Formou aminoácidos, sim, mas uma mistura racêmica, não formou o L e o D. Então eu costumo brincar, a única coisa que poderia se formar naquela sopa primordial é aquele composto que químicos orgânicos sintéticos normalmente produzem nos seus laboratórios quando tentam fazer uma síntese nova. É um composto conhecido como porcariato de qualquer coisila. E aí dizem que aquela ameba primordial surgiu e foi evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos. Quais os processos? Bom, os milhões e milhões de anos existem, são obrigados. Aí a gente fala, não, Ion é milhões de anos. Eras. Gente, Ion é dia. Dia de 24 horas. Aí a gente pega a Bíblia e fala assim, não, porque lá está escrito naquela passagem, porque para Deus 1000 anos é um dia e um dia são 1000 anos. Aí a gente tira do contexto. E fica achando que aquilo lá está falando sobre a criação. Está falando, não. Está falando que Deus é tardio em voltar. Está falando sobre a volta de Cristo. Estão falando, Deus para ele não tem essa coisa de coisa urgente, né, e evidente. Deus é atemporal, não tem nada ali sobre a criação, sobre os dias da criação. Aí você vai olhar o texto, quando você deixa o texto falar, ele fala é dia, houve tarde, manhã. Houve tarde de manhã, houve tarde de manhã, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo dia. Não é assim? E aí a gente acha que aquela ameba, né, foi. A gente até acha que Deus pegou o ancestral símio comum na árvore da vida e soprou nele o fôlego da vida, para que processos evolutivos pudessem formar chimpanzés e humanos. Olha só. Mas é uma árvore da vida? Não, é uma floresta da vida, a gente já provou isso. Os caninos foram feitos prontos, a gente por experimentos de laboratório já mostrou isso. No livro Darwin de Wolves, o Michael Behe fala sobre os experimentos de Lenski, com a E. coli, a bactéria. 65 mil gerações, fomos estudar no laboratório, sequenciamos o genoma dessas bactérias, e o que a gente viu? Alguma mutação é do bem? Alguma mutação é do bem? Alguma mutação causa um benefício, um aumento de sofisticação, cria uma nova proteína, cria um novo caminho metabólico, cria um novo órgão? Não, absolutamente não. A gente já provou isso com ciência. Mutação é bug, é do mal, é defeito. Ah, tem mutação que causa benefício? Tem. Imagina que se um bicho está comendo seu braço. Jacaré não, vamos pegar um pior. Um tubarão. Aquele grandão, como é que chama o maior de todos? Ele pega o seu braço e está te comendo. E você não consegue tirar o braço. Como é que você escapa? Você corta o braço. E escapei. É uma mutação. Trouxe um benefício, não trouxe? Você escapou do tubarão. Mas mais à frente você tem que subir numa montanha. E aí? Com um braço só você não consegue. E aí você vai ser extinto. É isso que acontece com as mutações que eles dizem que estão trazendo benefícios. São defeitos que têm uma vantagem aparente, mas que ao longo do tempo cobra o seu preço. A gente estudou isso. E a seleção natural. Gente, fala assim, nossa, a seleção natural, outro dia num debate, o cara falou assim, tá vendo, Marcos, a seleção natural criou todas essas coisas. Seleção natural tem poder de criar? Absolutamente não. Sabe o que a seleção natural diz? Vantagens são vantajosas. É um conceito trivial. Vantagens são vantajosas. Se você tiver uma asa e o outro seu amigo não tiver uma asa, ótimo. Talvez, se você precise pegar uma comida que esteja lá em cima, você vai ter vantagem. É igual aquela história, né? Você conhece? Um leão vem vindo assim, né? Tem dois sentados e o leão vai tentar pegar os dois. Aí um começa a vestir o tênis. Aí o outro fala assim, por que você está vestindo o tênis? O do leão tanto faz, ele vai correr mais rápido que a gente com tênis ou sem tênis. Aí ele vira para o amigo e fala o quê? Eu não preciso correr mais rápido que o leão. Eu só preciso correr mais rápido que você. Se você tiver um tênis, é óbvio que você vai sobreviver. A questão não é se você tem ou não tem o tênis, a questão é de onde surgiu o tênis. O tênis na evolução só surge pelas mutações. E hoje a gente acabou com essa história de que mutação pode ter criado alguma coisa nova. Então a evolução faliu. A evolução faliu no seu poder de explicar as coisas. Gente, eu estudo a evolução há 12 anos.
Os teóricos do design inteligente estudam todos os artigos, estudam e tudo mais, para a gente poder chegar e dizer, faliu, gente, esse processo não tem como ter criado a vida. Olha só. Muito bem, mas todo esse cenário que eu pintei aqui parece desesperador, não parece? Uma sociedade corrompida, tantos problemas, o legado de Darwin, aquela ideia, a nossa fé foi contaminada. Mas há esperança. Por quê? Em 1996, esse maluco beleza, conhece o maluco beleza, Marcos? Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, maluco total, misturando a minha maluquez controlada pela minha lucidez. Quem cantou essa música? Tá sabendo, hein, irmão? Tá sabendo, né? Raul Seixas. Eram loucos, mas as músicas, né? Aquela que eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada desse mundo que eu não saiba demais, né? Muito bem, gente. Esse maluco beleza lança um livro, A Caixa Preta de Darwin. E nesse livro ele fala, gente, vamos analisar a evolução do ponto de vista bioquímico, com a química. E a química é tudo, e tudo é química, não é, Alicia? Ela concorda. Quem mais é químico aqui? Oh, glória, amém. Né? Biólogo, bioquímico. Química, biologia, bioquímica. É aí que nós temos que usar, é essa ciência que nós temos que usar para avaliar a evolução. Não é aquela ciência da parecência que nos diz que nós somos parecidinhos com chimpanzés, portanto eles são nossos primos. Gente, não há evidência nenhuma que chimpanzé é teu primo. Descansa em paz, chimpa não é teu mano. Eu tenho no Fomos Planejados um capítulo inteiro com as evidências contrárias a essa ideia, né, que um dia quiseram nos passar que chimpanzé era nosso primo evolutivo. E a esse livro, o Darwin, A Caixa Preta de Darwin, ganha o mundo. É um sucesso literário e tudo mais. Estava extinto no Brasil. Mas chegou a custar 400, 500 reais nos sebos por aí, na Amazon, no OLX e tudo mais. Mas acaba de ser traduzido pela melhor editora brasileira. E pelo melhor tradutor brasileiro. O cara é fantástico, sensacional. Eu conheço ele pessoalmente. Ele conhece bioquímica, conhece o design inteligente, é cristão também, comprometido com a palavra de Deus. Tudo. O cara é fantástico. Quem que seria esse tradutor, gente? Eu! É lógico. Costumo brincar, né, que eu tenho muitas qualidades. Muitas. Mas o que eu mais me orgulho é essa modéstia, assim... Transparece, não fica evidente? Modesto eu sou, viu? E esse livro é traduzido. E ele lança as teses do design inteligente. Mas é só esse livro? É uma série de livros. Darwin no Banco dos Réus, A Caixa Preta de Darwin, O Planeta Privilegiado. Gente, esquece essa ideia que possa existir outra terra por aí. Todas as estatísticas mostram que o nosso planeta é sobrenatural. 1.200 condições que só o planeta Terra tem. Nós estamos no centro do universo? Pode ser até que sim, porque todo o lado que você olha, a taxa de expansão é a mesma. Parece que a gente está no centro. Mas deixa o centro para lá. Você não quer morar no centro, você quer? Você quer morar no Alphaville, aonde é mais? Higienópolis, ele é legal também. Outros bairros assim, não é? Nós habitamos a suíte presidencial do universo. O planeta Terra está no melhor lugar do universo para ter um planeta com vida. Fantástico. Todas as condições que o planeta... A signature in the cell dizem o seguinte, Deus bobeou. Bobeou, Marcos? Um dia um aluno meu falou assim, Deus bobeou, Marcos. Marcou toca, conhece, né? Vacilão. Por quê? Porque era fácil ele resolver essa questão. Não tinha mais briga. Era só ele chegar do lado da célula e escrever assim, made by God. Made by God. Pronto. Gente, ele assinou ou não assinou a sua célula? Claro que ele assinou, mas ele escreveu em inglês, português? Não, ele escreveu com estratégias bioquímicas fantásticas. A troca de uracila por timina, do RNA para o DNA. A troca de ribose por desoxirribose. O splicing alternativo, o overlapping genético. Entendeu, irmão? Você entendeu? Diga amém. Sou mentiroso. Só 1, 2, 3 que entenderam aqui, ó.
assinaturas indesculpáveis de que um grande Deus fez a célula e as fez pronta. Signature in the cell fala sobre isso, assinatura na célula. A gente está traduzindo. O registro fóssil é a maior pedra no sapato de Darwin. A vida aparece pronta. Bum. Na explosão cambriana, Darwin's Doubt. Olha ali, ó. Como o aparecimento da vida animal explosiva na Terra é um caso a favor do design inteligente. Então, você defendeu o design inteligente, você está defendendo uma religião, uma posição religiosa irracional? Não, você está defendendo a ciência na sua mais pura essência, nos seus mais novos resultados e dados experimentais. Zumbi Science, como as evidências que a evolução usa até hoje, falam nas classes, nas salas de aula, é ciência dos mortos-vivos. As mariposas de Manchester, é evolução? Não, aquilo é adaptação, a poluição foi resolvida, elas voltaram para a sua cor original. Os tentilhões de Darwin continuam tentilhões até hoje, vírus continua sendo vírus, bactéria continua sendo bactéria. Os vírus evolution in action, eles se adaptam, eles cortam o braço, cortam a perna para escapar do inimigo. Até que se você colocar um coquetel, você mata, mas ele sempre vai continuar vírus. Vírus sempre será vírus. Bactéria sempre será bactéria, humano sempre será humano. Canino sempre será canino, felino sempre será canino, como sempre foi na história desse planeta. A água, agora vamos falar sobre água. Gente, você abre um copinho de água assim, me ajuda aqui, linda. Isso. Diz que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Então, obrigado, linda. Aí você vai beber um copinho de água, você bebe um copo de água assim, ó. Aí você lembra da sua aula. O professor falou assim, insípida, inodora e incolor. Aí você fala, que liquidinho chato. Não, nossa, eu queria tomar uma itubaína, uma Coca Zero. Ah, que beleza. Uma cervejinha, né, Marcão? O esquinho, né, Marcão? Gente, a água tem 74 propriedades físico-químicas únicas que só a água tem. São 74 propriedades físico-químicas. 74. Quer contar aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 74. Ela é o solvente universal. O gelo não afunda, ele boia. Marquinhos, Marcão, quando você põe o gelo no seu uísque, boia ou afunda? Ele falou que boia, gente. Acertou. Você está sabendo química, hein, Marcos? Gente, a água é sobrenatural, ela é milagrosa, ela desobedece leis da física e da química para ser do jeito que ela é. É um milagre. Agora não precisa colocar do lado da TV, irmãos, não precisa. Ela já é milagrosa, já é abençoada. Só vai aumentar, mas o poder já é tremendo. Darwin Devolves é um novo livro do Michael Behe mostrando que o que Darwin um dia imaginou que fossem processos que sofisticariam a vida, na realidade é um processo involutivo. Causam adaptações e variações. Saiu no Darwin Day, o dia de Darwin, quarta-feira passada, a TV Cultura lançou um programa, Opinião Nacional. Tinha 2 evolucionistas falando das maravilhas de Darwin, como ele acertou em tudo e tudo mais, e no meio apareceu eu, não sei quem viu, mas aparecia. Foi muito legal, porque eles até ficaram surpreendidos. Aí falaram assim, o que foi Darwin? Darwin foi um grande cientista, não tenho dúvida nenhuma. Fez uma proposta que, pelo seu conhecimento, estava razoável. Mas a ciência, nada melhor em ciência do que um dia após o outro. E hoje a gente percebeu que Darwin morreu. As ideias de Darwin morreram. E a ideia que ele teve um dia de que aqui isso tinha sofisticado a vida, hoje a gente percebeu que não. Causam variações? Sim. Mas os processos são involutivos. Diminui a sofisticação. Você vai se adaptando e acaba sendo extinto. É melhor você não se adaptar, é melhor você ser selvagem. É muito melhor do que ser mutante. É melhor você ser selvagem. E aí, nessa série de livros, surgem os 3 melhores. Naquela minha modéstia, né? O Fomos Planejados, o Foresight
E a caixa preta de Davi, que eu traduzi do Michael Behe. O foresight foi sobrenatural. Olha, eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Interior não, porque você não vai falar que Campinas é interior, é uma zona de transição. Mas aí esse tupiniquim, né, da Pandora aqui, da brasileira, publica um livro em inglês, o Foresight. E esse livro em inglês é lançado nos Estados Unidos. Quando ele é lançado, ele fica em número 1 em evolução. Depois ele ficou número 1 em bioquímica. Depois ele ficou entre os top 1000 da Amazon em todo o mundo. Eu olhei aquele dia se os livros do Richard Dawkins estavam entre os top 1000 e não estavam. Eu ganhei do Richard Dawkins. Foi legal, não foi? Nem o Paulo Coelho estava na lista. Legal demais, né? Eu sou pó, a Ele a glória e a honra. A Ele a glória e a honra. E esse livro agora foi traduzido, Antevidência, pela editora Mackenzie, está em português. Então você pode escolher inglês ou português. Acho que foi o primeiro livro do mundo que o cara escreve em inglês e depois traduziu para o português, que é a sua língua nativa, olha só. Gente, o que diz então a teoria do design inteligente? É a grande novidade científica que traz agora novas bases, traz a ciência a sua mais pura essência. A essas novas bases do design inteligente, fala, esquece essa história aí que corrompeu a nossa sociedade. Fomos feitos prontos por uma mente inteligente. Pegamos as duas hipóteses, colocamos frente os dados e fomos feitos prontos por uma mente inteligente. O que a gente fez? A gente somou a complexidade redutível, a gente somou a informação arbitrária, a gente somou a antevidência genial. E quando a gente fez essa soma, a gente somou o coeficiente e calculou o QI, o coeficiente de inteligência da vida. Se fosse baixo, Darwin estava certo. Se fosse alto, design inteligente. Qual é o coeficiente de inteligência da vida? Quociente de inteligência da vida e do universo. Será que é baixo? Gente, é um infinito. E cada vez que a gente estuda, a gente encontra mais inteligência, mais inteligência. Esse infinito vai aumentando. Marcos, dá para aumentar o infinito? Alícia, dá para aumentar o infinito matematicamente? Dá. Como é que você faz? Infinito, pega infinito mais um. É só somar um. Pronto. Matematicamente dá. Dá para ir além do infinito? Fica quieto, Marcos, fica quieto. Que ele já sabe a graça. Gente, dá para ir além do infinito? É além do infinito esse coeficiente de inteligência. Um grande teólogo, não fala quem é. Um grande filósofo e teólogo, filósofo, disse isso. Quem disse que podemos ir além do infinito, gente? Buzz Lightyear. To infinity and beyond. Ao infinito e além. E aí nós temos informação. Lembra? ATGC, Aguinaldo Timóteo Gal Costa. A gente tem antevidência. Eu vou falar sobre antevidência. Esse aqui é o meu exemplo predileto, está no meu livro, favorito. É o exemplo malvado favorito contra a evolução. Olha só, no dia que você foi gerado, fecundado, o que aconteceu? Deixa eu pegar alguém aqui. Como é que chama sua tia, Alice? Suzel, tá firme aí, forte, irmã? No dia que você foi fecundada, Suzel, seu pai entrou com alguns espermatozoides, não foi? Quantos? Você não contou? 200 milhões. Seu pai entrou com 200 milhões de espermatozoides. Sua mãe entrou com quantos óvulos, Suzel? Um. Por que um? Porque mulher com um dá jeito, gente. Homem que é perdido, precisa de 200 milhões. E aqueles 200 milhões de espermatozoides do seu pai fizeram o quê? Tiveram que nadar proporcional ao humano 65 quilômetros para achar o óvulo. É 15 centímetros, mas proporcional ao tamanho dele, é um nado de 65 quilômetros. Por que ele pegou 200 milhões? Porque nadar 65 quilômetros com o homem é um problema, porque eles vão parar para tomar uma. Ai, estou cansadinho, e para, e desvia, tem que virar para a direita, virar para a esquerda, não é assim? Vai tudo. Quantos espermatozoides do seu pai chegaram ao redor do óvulo da sua mãe, Suzel? Não. 200. Como é que ele chegou no espermatozoide, no óvulo da sua mãe? A sua mãe lançou um perfume, ele seguia pelo cheiro, pelo perfume. Está vendo, mulheres? Por que é importante usar perfume?
É pelo cheirinho, pelo perfume, ele chega a 200. Mas você e sua mãe correram um grande perigo com 200 espermatozoides do seu pai, circulando o óvulo da sua mãe. Por quê, Suzel? Porque se 2 espermatozoides do seu pai tivessem perfurado o óvulo da sua mãe, você estaria sentado do lado da sua irmã gêmea, a Suzel 2, certo? Errado. Não pode perfurar 2, gente, é polispermia, é um grande problema, cria um tumor, a mulher quase que normalmente morre, né? Você tem que fazer curetagem, antes não sabia, morria de gravidez. É raro, mas acontece, é um problema, né? Com a queda do homem, olha só. Mas aí, o projetista, o antevidente, o foresighter, prevendo esse problema, com antevidência, com capacidade de prever e moldar o futuro, o que ele fez? A partir do primeiro momento que o espermatozoide do seu pai perfurou o óvulo da sua mãe, Suzel, um processo metabólico incrível, uma chuva de cálcio caiu e endureceu a parede do óvulo. E o segundo espermatozoide não conseguiu perfurar mais. Sabia que quando o espermatozoide do seu pai chegou no óvulo da sua mãe, o óvulo da sua mãe perguntou para ele: garotão, nadou bem, chegou bonitão, mas qual é a senha? O espermatozoide tem que saber 2 senhas para entrar. É um match de proteínas. Incrível, não é? Mas endureceu, endurece e faz até um barulho, faz assim, ó, crack. Faz um barulho assim que dá para ouvir. Quem já teve filho aqui? Mulheres, quem já teve filho? Irmã, quando aconteceu esse fenômeno, escutou o barulhinho? O crack? Escutou? Não escutou? Fala que não, né? Senão você quebra a minha... Ela não escutou. Sabe por que você não escutou? Porque você estava distraída, irmã, distraída. Da próxima vez, preste mais atenção. Gente, endurece o óvulo. Isso é antevidência. O problema, quando ocorre, a solução já tem que estar lá. Esse é o tema do livro. Inúmeros casos no universo da vida mostram que o problema já foi resolvido, já tinha sido resolvido antes de ocorrer. Não dava por tentativa e erro processos evolutivos aprenderem e terem formado isso. Então, nosso QI é o universo. Agora, ó, para terminar, para a gente passar para as perguntas, vou passar alguns exemplos que mostram claramente que a vida foi feita pronta por um sujeito de extrema inteligência, poder e soberania, um ser onisciente, onipresente, onipotente, que pelo poder da sua palavra, única e exclusivamente, criou o universo e a vida. Outro dia eu fui numa aula e o professor estava dizendo assim, porque eu estava procurando o processo que Deus usou para criar o universo e a vida. Eu queria descobrir o processo, E descobri na evolução o processo que Deus usou. Gente, você precisa descobrir o processo que Deus usou? Seguindo teorias de homens? Leia a palavra, leia Gênesis 1 e 2, já está lá o processo que ele usou. Ele disse, haja luz e houve luz. Qual o processo que Deus usou? A sua palavra. É nesse Deus que você crê? Diga amém. É nesse Deus que eu creio. É um Deus que mata a cobra e mostra o pau e a cobra morta. É um Deus que fala e as coisas acontecem. E aí, olha, dá uma olhada, gente. Quem criou o motor? Se você olhar o motor de um barco magnífico, perfeito, uma lancha... Você olha aquele motor e fala, que cara inteligente que fez, não é? Centenas e centenas de engenheiros e pessoas extremamente capacitadas desenvolveram essa máquina até chegar nesse ponto. Uma máquina incrível. Mas quem criou o motor? Você acha que foram os engenheiros? Os homens desse mundo? Não, a gente foi no flagelo bacteriano, está vendo ali? No flagelo bacteriano, bactérias nadam, não nadam? Elas têm uma caudinha. Fomos olhar no flagelo bacteriano, encontramos o motor. E esse motor roda a 100 mil RPMs. O motor que o homem criou roda quanto? 10, 12 mil RPMs no máximo. Ele roda 100 mil RPMs, ele se quebra e se conserta em funcionamento. Ele, às vezes, vem turbinado, são 7, 8, 9 desses flagelos bacterianos conectados por engrenagens, ele faz zoom, uma turbina, parece uma Ferrari. É incrível, não é?
E aí o mais espetacular é que quando for olhar o motor do flagelo bacteriano, todas as partes que tem no motor do flagelo bacteriano são exatamente as mesmas partes, por analogia que o homem fez para construir os seus motores. Plagiamos! Infringimos a patente. Por que a gente copiou? Porque fomos feitos à sua imagem e semelhança. A gente pensa como ele pensa, resolve os problemas como ele resolveu os seus. Um pouco menos, né? Abaixo de Deus. O motor é fantástico, sensacional. E esse motor veio antes do homem criar os seus. Então quem criou o motor? Ele. O motor tem câmbio automático. Ponto morto e engatado. Não tem marcha, porque marcha atrapalha, não atrapalha? É um câmbio automático. E na primeira ele já chega a 100 mil RPMs. Está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é uma representação gráfica da... Quem criou os robôs? Você fala, nossa, japonês. Né? Só pode ser. Deve ter sido algum japonês. As fábricas hoje estão se tornando robotizadas. Você fala, que coisa magnífica, né? Tecnologia, sofisticação e tudo mais. Gente, quem criou os robôs? Você vai nas nossas células, você encontra o que lá? Milhões e milhões de robôs. Você está sentadão aí, não está? Dentro de você agora estão andando milhões e milhões de nanorobôs, nanomoleculares. Eles têm perninhas, eles têm bracinhos, eles andam com uma velocidade incrível nas suas células, através de rodovias celulares. A velocidade proporcional ao humano chega a 1000 km por hora. Quer que eu repita o barulhinho? Eles andam tão rápidos por todo o seu corpo que vai fazendo uma cosquinha. Está sentindo a cosquinha, irmã? Não? Não pode falar que tá. Se você ficar paradinho aí, você sente a cosquinha. Está sentindo, irmão? É falta de fé. Gente, milhões e milhões de robozinhos. Aí eu brinco que eles vão cantando aquela musiquinha. Eu vou levar nutriente, eu vou. E se você ficar quietinho em casa, você vai sentir a cosquinha e escutar a musiquinha. É verdade, se não for, é falta de fé. Precisa exercitar mais. Milhões e milhões de robôs. Gente, filtro d'água. Quem criou o filtro de água? Você compra um filtro maravilhoso, está escrito assim: 99% de chumbo, 92% de pesticidas, 96% de mercúrio e mais algumas coisas. Gente, um filtro que filtra 96% de mercúrio é bom? Passa 4%, gente. 10% de pesticidas. A gente faz coisas boas, mas não são perfeitas, né? Mas aí a gente vai nas nossas células, o que acontece? Nas nossas células tem um filtro de água, sabia? E o filtro de água que está na sua célula é 97 de um, 98 de outro, 75 daquilo. Não, ele é 100% absolutamente eficiente. Ele é um filtro feito para passar água, aquaporina, e só passa água. Não passa absolutamente mais nada, sabia? O melhor filtro de água do mundo está em você, filtrando água com uma pureza absoluta, 100%. O filtro lá, ele é bonitinho, só deixa passar a molécula de água. O furinho é só para passar a molécula de água. Incrível, não é? Mas o pior não é isso. O pior é que a gente, como químico, que química é tudo, e tudo é química, sabe que a água funciona como fio de prótons. Então você põe um próton em cima, sai embaixo. Pôs ácido fora da célula, deveria entrar na célula. E todo mundo ficava abismado em saber que um filtro que passava água não passava ácido. Ninguém sabia. Como que a célula não estava morta por ácido? Porque esse filtro deveria passar ácido. E por muito tempo isso foi um grande mistério da bioquímica e da química. Descobrir como é que esse filtro não deixava passar ácido. Aí nós fomos descobrir, olhar e vimos o quê? Gente, existe um aminoácido chamado asparagina. E essa asparagina pode formar com a água 2 ligações de hidrogênio. É ligação de hidrogênio, viu, gente? Não é ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é só quando você dá aula para engenheiro civil, tá? Ponte. Ligação de hidrogênio. Gostou dessa, Marcos?
Pelo menos uma aí ele gostou. Ó, aí a ligação de hidrogênio, duas, fica perpendicular à passagem da água. A água está passando assim com as suas ligações de hidrogênio, a asparagina fica lá cortando o fio, fica assim, ó, clique, 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 clique. Então a água está entrando pura nas suas células, mas tem um alicate nanomolecular, uma asparagina, que forma duas ligações de hidrogênio com a água mais forte do que as ligações de hidrogênio da própria água, que estão cortando o seu fio de prótons. Então diga amém, irmão. Amém. Próxima oração você fala, Senhor, graças te dou, porque nas minhas células tem uma asparagina, e essa asparagina funciona como um alicate nanomolecular, cortando o fio de prótons, estabelecendo duas ligações de hidrogênio, ortogonalmente com a passagem de água. Amém. Guardou a oração, irmão? Se guardou, diga amém. Alguns guardaram. Gente, em 2003, Peter Egger ganhou o prêmio Nobel por descobrir esse mecanismo. Tamanha a surpresa e a beleza e a sofisticação. Aí eu vou fazer uma pergunta. Se demos o prêmio Nobel para Peter Egger, porque descobriu o mecanismo, que prêmio você daria para quem fez o mecanismo? E você crê nisso é motivo de zombaria, desqualificação. Pode? Não pode, pode? Quem assistia Perdidos no Espaço aí? O Dr. Smith fechando porque ele aprontava, né? Corria para a nave e pum, ligava o campo magnético. Tudo com os cabelinhos brancos, eu vi. Quem criou a proteção com campo magnético, gente? Foi ele. Primeiro, o nosso planeta é protegido por um campo magnético. O vento solar que vem dos polos é desviado pelo campo magnético. Nos polos, o exibido e o exagerado dá o seu show, a aurora boreal, ioniza os gases, aquela show de luz e cores. É um arranjo fino de propriedades físico-químicas de uma liga de ferro e níquel que provavelmente cria o nosso campo magnético. Gente, quem criou o filtro solar? Você passa quando vai na praia. Gente, o nosso planeta tem um filtro solar que é a nossa atmosfera. O Sol emite UVC, UVB, UVA. A atmosfera filtra o UVC, que é do mal, deixa passar somente a quantidade certinha de UVB, e o UVA, que é do bem, passa todo. É uma química fantástica. Química é complicado. Quase ninguém entende. Mas quando eu explico, todo mundo entende. Olha só como é que é a química. Gente, está vendo lá o oxigênio? O oxigênio é O. Quando o UVC do mal chega no O, ele absorve, olha, níveis quânticos de energia finamente ajustados, e ele quebra, o O forma O. Agora o O reage com o O e forma o O, que é o ozônio. Agora esse O barra o UVB, mas quando o O absorve o UVB, o O forma o O mais O. E o O reage de novo com o O e forma o O. É uma química circular. E está sempre lá repondo. Então, da próxima vez que você for na praia, se estiver bem quietinho e tal, fica escutando, está lá, está assim, ó. O filtro. Tem gente que não crê, falta de fé. Quem criou as engrenagens? O símbolo da engenharia. Esse bichinho, encontraram o mecanismo de Antikythera. Os gregos faziam computadores, sabiam? Aquela história de que os caras eram menos inteligentes. A gente está emburrecendo. Nós estamos emburrecendo. Todo mundo que dá aula sabe disso, né? Toda nova turma, né? Eles eram muito mais capazes. Eles tinham computador, previam eclipses com engrenagem. Mas foram os gregos que criaram a engrenagem? Não. Olha esse bichinho aqui. Ele tem 3 milímetros, ele pula 2 metros. Por quê? Porque ele trava assim num sistema de catapulta e pula com engrenagens. E a engrenagem encaixa direitinho os dentes, é um material duro, a engrenagem tem dentes assimétricos que se encaixam bonitinho. Gente, se ele não tiver... Imagina a evolução tentando fazer isso. Eu digo que seria o efeito Krekinek. Conhece o efeito Krekinek? O bicho, para escapar dos seus predadores, porque o predador começou a ficar mais esperto, porque ele não tinha engrenagem. Ele não pulava. Mas os predadores começaram a ficar mais espertos, ele precisou pular.
E como vantagens são vantajosas, se ele conseguir a vantagem da engrenagem, ele vai ter uma vantagem vantajosa, certo? E aí ele pensa, agora eu vou evoluir uma engrenagem, para eu pular. Aí ele vai evoluir a engrenagem, o que acontece? Os dentes não se encaixam muito bem. O material não é duro o suficiente. Ele pega, vai tentar usar, o que acontece? Crack! E o predador vem e nhaque. Entendeu o efeito crack e nhaque, Marcos? Bem científico. Gente, o bichinho pula. É sincronizado, as engrenagens batem bonitinho. Quem criou a engrenagem? Ele. Olha lá que lindo. Ele vai ficando grande, ele perde, vai trocando para engrenagens maiores. Quando ele fica muito pesado, a engrenagem começa a quebrar, ele troca por um outro sistema. Fantástico. Eu falo sobre isso no Antevidência. Quem criou o boxing com as luvas? Gente, está vendo essa lagosta aí? Dá uma olhada, ó. Pá! Olha a luvazinha viu? Ele deu um soco duplo. Isso é um jab duplo, deve ser. Pá! Gente, é tão forte o soco dessa lagosta que na Austrália, acho que foi na Austrália, ela estava guardada num tanque, num aquário, uma parede grossíssima. Ela deu um soco no vidro, quebrou o vidro. Não dá para guardar em aquário. A velocidade é tão grande do soco que a água entra em ebulição. A força é muito maior, proporcional, do que o Mike Tyson. Eu falo no meu livro, é a lagosta Mike Tyson. Agora, se ela não tem proteção na mão, ela quebra a mão, não quebra? Se você dá um soco desse, for olhar como é que é, gente. É tubinhos de queratina, de chitina, fibrila, minerais, tudo arranjado bonitinho dentro dos tubos. E esses tubos são alinhados uns sobre os outros com uma defasagem, vai girando assim. É a luva de boxe mais eficiente para amortecer impactos. Imagina se ela conseguisse dar um soco e não tivesse a luva? E se ela tivesse a luva e não conseguisse dar soco? Quem criou a pesca com arpão? Aqui está ruim, não, eu vou passar direto. Esse caracol pesca com arpão. Ele produz um arpão. O arpão é um arpão mesmo. Tem aquele ganchinho e tudo mais. Quando ele atira, tem uma linha. Dentro da linha, ele injeta toxina no peixe para o peixe não vibrar muito. E aí ele vem, puxa e abre uma bocona imensa e engole o peixe. Gente, se ele tivesse evoluído o arpão, mas não tivesse evoluído a linha, para que serviria? Se ele tivesse evoluído o arpão com linha, mas não tivesse evoluído as toxinas para diminuir o metabolismo do peixe, a linha quebrava. Se ele estivesse tentando engolir, mas a boca não fosse grande, que vexame. Ele fez tudo pronto, não fez? E tudo magnificamente pronto. Arpão. Quem criou o ar-condicionado? Precisava de está assim, um ar-condicionado. Gente, chimpanzé sua pelo pelo. Nós suamos pela pele. E a gente vai correr uma maratona, você se cozinha? Não, o corpo produz um monte de calor, você transpira. E fica em 37 graus bonitão, você sua pela sua pele. O chimpanzé fica embaixo da árvore porque ele não pode se expor ao calor. Se ele correr uma maratona com você, ele cozinha, você não. Aí você tem pelo aonde precisa. Só. Incrível, não é? Mas você precisa de proteção, não precisa? As glândulas. Aí você tem melanina. Gente, às vezes você é brancão. E a luz da evolução, das raças superiores e inferiores, você chega na frente do espelho e fala: Senhor, graças te dou, porque sou branco como uma lagartixa, Senhor. Transparente, olha que coisa linda. Irmão, você é um deficiente. Você perdeu uma bênção. Adão e Eva provavelmente eram morenos, mulatos, olha só que politicamente incorreto. Morenos. A melanina é uma bênção, quanto mais melanina você tiver, melhor. O negão tem 90 anos, você olha para ele, 35, que nem eu, assim. Ele tem mais tonicidade muscular, ele tem menos câncer de pele. Quanto mais melanina, melhor. É um filtro natural solar. Efeitos, sabe?
Então, se um dia você se sentiu inferiorizado por ser negro, dê graças a Deus. Você não é deficiente, você tem melanina. Quantidade suficiente. Quanto mais, melhor. Aí você tem um Black Power, aquela coisa linda, maravilhosa. E os caras cortam hoje, fica careca. Não faça isso. Deixa seu Black Power lindo, maravilhoso. Você transpira no Black Power, fica aquele ventinho gelado, é um capacete com ar-condicionado. Gostou dessa, né, Marcos? A criança não tem o seu sistema imunológico ainda muito bem treinado. Porque ele não foi exposta, ela não foi ainda muito exposta aos perigos. Ela foi invadida, o que acontece? Pum! O termostato é reajustado para 40, 41. E aí cozinha os invasores. Aí ele vai treinando seu sistema imunológico, cada vez menos a criança tem febre. E a mãe vai lá e pum, Tilenol. Hoje há uma grande preocupação dos médicos para tirar essa ideia de que mãe que deu febre dá Tilenol. Não, vai com calma, porque uma cultura foi estabelecida de que febre era um defeito evolutivo. Magnífico, né? Sobe 40, 41. Aí você vai, né? A gente quase não dava para os nossos pequenos, né? Até o limite da nossa fé. Quando chega em 40 ali, dá, vai. Quem criou o avião? Quem voou pela primeira vez com um sistema mais pesado que o ar? Foi o Santos Dumont ou os irmãos Wright? Eu acho que foi o Santos Dumont, tá? Ele tem muito mais evidências. Mas tem outros que concorrem também. Mas quem foi o primeiro? Gente, os pássaros, as borboletas e os morcegos. Já faziam isso com muito mais eficiência. Quem criou o GPS? Gente, tem pássaro como andorião negro, preto, que viaja 8 meses de um continente a outro, sobrevoando mares. 8 meses sem pousar, porque ele está no mar. Como é que ele vai num ponto e volta? Ele tem um GPS nos seus olhos que enxerga as linhas do campo magnético da Terra. Ele enxerga as linhas do campo magnético da Terra. Sabia disso, Alice? Ele enxerga a linha. Então ele segue a linha e volta pela linha. E como é que ele faz isso? Num processo que Einstein descobriu, que chama Quantum Entanglement, entrelaçamento quântico. Ele pega uma proteína e excita 2 elétrons e forma um triplete, ficam 2 elétrons com o mesmo spin, desemparelhados. E o que um elétron sente, o outro faz igualzinho. E aí, com esse fenômeno físico-químico, Einstein, que descobriu, falou, não, isso é milagre, isso é coisa de... Né? Ele falou, não, a teoria está errada, eu não descobri esse negócio. E hoje a gente sabe o que acontece. E ele navega na linha. Gente, como é que ele dorme? 8 meses voando. Ele dorme com metade do cérebro de uma vez e fica com o outro olho aberto. Depois ele volta e dorme com a outra metade com o outro olho aberto. Você queria ter essa capacidade, né? Aí não entrava ladrão na sua casa, né? Sempre alerta. Gente, pode? Esse pássaro foi feito pronto com essa capacidade. Quem criou o GPS? O melhor de todos. Quem criou a armadilha para insetos? Dá uma olhada nisso. Plantas carnívoras. Nada contra você ser vegetariano, vegano e tudo mais, não tem nenhum problema. Mas é meio incoerente se você pensar nesse bicho, né? Planta come carne. Gente, planta come carne. Não, continua vegano, vegetariano, eu acho que é muito bom, tá? Mas só... Eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Você percebeu. Gente, aí eles falam o seguinte, do ponto de vista evolutivo, a planta estava necessitando de nutrientes. Vantagens são vantajosas, lembra daquela história? E ela necessitava de nutrientes extras, então ela evoluiu o carnivorismo. Uma armadilha fantástica, sensacional, com disparo elétrico e tudo mais, para digerir o bicho. Gente,
Se você está precisando de nutrientes, você não vai gastar nutriente arriscando desenvolver alguma coisa ou evoluir alguma coisa que pode dar errado, inclusive. Então, a mesma coisa, você está com a sua conta estourada no banco, saldo negativo e tudo mais, você vai lá, tira mais 10 mil para investir na bolsa. Porque se você ganhar, né, você paga as suas contas. Gente, não faz sentido nenhum. Planta se vira muito bem com fotossíntese. Por que ele fez isso? Porque ele é exibido e exagerado. Ele falou, eu vou mostrar quem tem poder e autoridade e soberania. Eu faço o que eu quero. Vou fazer até carnivorismo em planta. Não foi? Não é nesse Deus que você crê? Um Deus exibido e exagerado, às vezes meio debochado. É esse Deus que eu creio. Eu vou explicar por que ele é exibido e exagerado, porque o Marcos está me olhando feio. Ele é exibido e exagerado por nossa culpa. A nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda, certo, Marcos? Errado, menor. Ele precisou fazer essas coisas para mostrar que é ele que tem poder e autoridade. Ele fez isso para quê? Vão criar uma teoria. Não é assim? Eu acho. Vou perguntar para ele se foi. Gente, o bichinho vai entrando, você viu que não fecha? Só quando ele está lá dentro fecha. Tem sensores que vão acumulando voltagem. Quando dá 20 milivolts, pum, fecha. Digere tudo, depois abre e fica esperando o próximo. É demais. Vou terminar com essa, dos pavões, né? Uxi. Gente, tem cor no pavão? Tem pigmento? Essa eu falo sempre, né? No final, sempre termino com o pavão, que é legal demais. Não tem, isso é um jogo de ótica, iridescência. É grades que fazem com que as ondas eletromagnéticas possam sofrer interferências positivas, construtivas e destrutivas. É como onda de mar, né? Quando a onda volta, você já viu onda voltando? Quando ela se soma à onda que chega, pum, forma um ondão. Quando ela se destrói, pum, destrói, não tem mais onda. Depende da fase, né? Se está em fase ou fora de fase. Então esse é o fenômeno que se cria numa célula de iridescência. Você tem que saber o comprimento de onda da luz, tem que saber a angulação das grades e tudo mais. E aquilo lá na pena do pavão é fenômeno de iridescência. O cara sabia física como ninguém, não é? E aí o que acontece? Em equações matemáticas incríveis, essas ondas são canceladas e enaltecidas. Então, em regiões matemáticas escritas por equações matemáticas, você tem cores específicas que foram enaltecidas. Aí Darwin disse o seguinte, isso é seleção sexual, porque seleção natural não pode ser, porque aquela cauda é um estorvo, né, para o pavão. E ele diz assim, as fêmeas que olhavam os pavões mais coloridos, deram preferência ao pavão mais colorido, e foi perpetuando a cauda colorida, seleção sexual. Isso faz sentido, gente? Nenhum. Mulheres, só mulheres, homens não respondem, eu sempre faço essa pergunta, né? Mulheres, se entrar um rapaz todo apavoado, colorido, empenado, você vai dar preferência para ele? Gente, mulher não tem esse critério, tem. Fizeram uma pesquisa com as pavoas, perguntaram, pavoas? E elas responderam. Uma pesquisa. Qual foi o critério? Pavoa escolhe o seu pavão por um critério principal de acoustic signaling. O que tem a melhor cantada. Por isso que tem tanto homem feio casado com mulher bonita. Olha aquele ali, que coisa horrorosa. Aquele ali então, meu Deus, esse barbudo. Olha aquele ali e tal, né? Mas tem uma boa cantada, não tem, irmã? Gente, fantástico. Os pavões. Olha, os 4 livros, a gente trouxe alguns aí. Quando eu saio, a editora Mackenzie dá um desconto. Se você quiser adquirir, compre para você, para o seu ateu predileto, favorito. Vamos fazer a contra-revolução do design inteligente. A ciência precisa voltar à sua boa e velha origem. E, novamente, influenciar a nossa sociedade, para a gente ter uma sociedade mais justa. Uma sociedade melhor, uma sociedade com valores e com princípios. Uma sociedade que cuide, sim, do mais fraco. Uma sociedade em que menino veste azul, menina veste rosa. Em que há princípios, há destinos. Então eu não vou me suicidar, eu vou tratar do meu problema. É essa sociedade que a gente quer construir com uma base científica sólida, a base científica sólida do design inteligente. E vamos seguir a palavra. Olha como é que está a disputa, está vendo? A queda de braço.
Michael Behe contra Darwin. Marcão não gosta disso. A evolução caiu, tem congressos marcados tentando salvar a evolução. O evolucionismo teísta. Nós nos conformamos com esse século, colocamos Deus para guiar a evolução. Se você emprestou o seu Deus para guiar a evolução, peça-o de volta rapidinho. A evolução é fato. Deus existe, portanto Deus guiou a evolução. Não foi essa a conclusão que nós fizemos? A evolução não é fato, é boato, ela faliu. Então Deus não pode guiar um processo que faliu. Por que o design inteligente está ganhando? Está vendo? Isso aqui é uma foto que o Michael Behe veio, nós tiramos lá no NASP, que estamos cercados por mentes e gente jovem, sorridente. Por que estão sorrindo? Porque sabe que há propósito, há planejamento, há um Deus que fez todas as coisas prontas pelo poder da sua palavra. Nada em biologia faz sentido senão à luz da evolução. Todo cientista famoso tem que ter uma frase famosa, certo? Mas teve um outro que escreveu isso aqui: nada na química do universo e da vida faz sentido senão à luz do design inteligente. Que cientista famoso que falou isso, gente? www.tdibrasil.com, se inscreve. Toda quinta-feira às 5 horas da tarde, Maria Antônia 163, do ladinho lá do Mackenzie, nós temos a Liga do Design Inteligente. 30 a 31 de maio, nós vamos ter o 2º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Esqueci de trazer a propaganda, mas você já está sabendo, né? Tem 15 palestras minhas no curso Fiel de Lideranças, tá bom? Discover Mackenzie, a melhor universidade do Brasil, lançando pioneiramente, mais uma vez, o Discover Mackenzie. Darwin matou Deus, gente? Darwin morreu. E o nosso Deus vive eternamente. Reina porque Ele é soberano. Porque pelo poder da sua palavra Ele fez o universo e fez a vida e os fez prontos. E relatou em Gênesis 1 e 2 um relato técnico da sua criação. Adão e Eva, o paraíso, 6 dias da criação. E no 7º descansou. Então há esse Deus soberano, onipotente, onipresente, onisciente, exibido e exagerado. Seja o nosso louvor, seja a nossa glória, a nossa adoração, o exercício da nossa ciência, a influência da nossa sociedade. A Ele toda a glória. Amém. Muito obrigado.